Numa época em que a ideologia socialista ainda faz a cabeça de muitos, principalmente nas universidades, foi de um papa que veio a resposta a um dos problemas fundamentais do marxismo, o materialismo econômico. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Normalmente não se espera que venha do Papa uma reconstrução completa da história do socialismo desde o fim do século XIX, mas foi o Papa Bento XVI que nos brindou com um admirável e necessário lembrete do que foi e ainda é o socialismo e por que ele deu errado. Você quer saber mais? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? A história está repleta de intelectuais que imaginaram poder salvar o mundo e, como resultado, criaram o inferno na Terra. E a União Soviética dizem que não era socialismo de verdade. Que tal o nazismo, a palavra alemã para nacional-socialismo? Ah, isso também não era. E quanto ao crescente empobrecimento de países, uma vez ricos e agora com governos social-democráticos? Ou ao fracasso do microsocialismo nos Estados Unidos, onde comunidades inteiras vivendo de subsídios governamentais estão sendo agora castigadas com níveis assustadores de patologia social? Ah, nada disso, eles dizem, é o socialismo verdadeiro. Bento XVI não, ele realmente falou sobre o assunto. O tema se encaixa perfeitamente na sua mensagem de esperança. Afinal, devemos esperar que a nossa salvação venha de Deus ou de alguma transformação material? As passagens se encontram em sua excelente encíclica Spe Salvi, de 2007. Ele trata dessa virtude cristã fundamental e explica o que são a esperança e a salvação, bem como o que elas não são também. E a história da visão de Marx não é nada mais do que os choques e desmantelamentos dessas forças materiais. Não haveria algo como uma natureza humana ordenada. Deus, como autor da história, certamente não existiria. Tampouco assuntos que seguissem determinadas linhas de moralidade. Somos antes puxados de um lado para o outro por grandes forças impessoais. Mas seria possível submetermos essas forças ao nosso controle para nosso próprio proveito se dessemos os passos certos, segundo Marx. E que passos seriam esses, então, na visão de Marx? As classes trabalhadoras desapropriadas deveriam tomar de volta o que é seu por direito das classes capitalistas exploradoras. O importante seria dominar as forças produtivas da sociedade. E, de qualquer forma, é nesse rumo que caminharia a história, segundo Marx. Só precisaríamos dar um empurrão na direção certa para que atingíssemos a glória do socialismo. E como isso funcionaria, então? Bem, Marx nunca chegou a pensar de fato muito nisso, né? E por que ele deveria? As grandes forças impessoais da história cuidariam de tudo. Seu único trabalho era descrever os grandes eventos que culminariam no ambiente revolucionário. O que viria logo depois não seria tanto uma questão de ciência burguesa, mas algo que deveríamos aceitar simplesmente como base na fé. A fé de que, em algum lugar, algum dia, de alguma forma, o socialismo começaria a funcionar brilhantemente. Pode parecer bizarro, mas não é tão estranho assim, não. Olhando para o mundo antigo, nós vemos que muitos dos maiores intelectuais imaginavam que chegaria um momento em que os problemas de economia, como a escassez, a propriedade, o cálculo e o dinheiro, todos desapareceriam, dando lugar então à utopia. Alguém poderia dizer que isso não passa de um anseio pelo jardim do Éden, digamos assim, mas há um fato crítico sendo ignorado. A natureza humana é a mesma agora como sempre foi. E haverá sempre uma necessidade de avançar para além do estado de natureza.
O problema econômico é insolúvel. Afirmar simplesmente que um novo mundo irá magicamente surgir traz à tona outras questões cruciais, como, por exemplo, como iríamos nos alimentar, nos vestir e abrigar as pessoas. O Papa Bento XVI sintetizou perfeitamente o problema ao afirmar que, com a vitória da Revolução, porém ficou evidente também o erro fundamental de Marx. O Papa Bento indicou com exatidão o modo como realizar o derrubamento, mas não nos disse como as coisas deveriam proceder depois. Ele supunha simplesmente que, com a expropriação da classe dominante, a queda do poder político e a socialização dos meios de produção, se teria criado então a nova Jerusalém. Com efeito, então, ficariam anuladas todas as contradições. O homem e o mundo haveriam finalmente de ver claro em si próprios. Então, tudo poderia proceder espontaneamente pelo reto caminho, porque tudo pertenceria a todos e todos haviam de querer o melhor um para o outro. O socialismo, ele não inclui um plano para o mundo pós-revolucionário. Isso é um fato. Uma vez que os economistas descobriram essa falha central, eles tiraram vantagem disso e mostraram que o socialismo não tinha em mente um sistema nem para resolver o problema econômico fundamental de alocar recursos escassos para necessidades ilimitadas, nem certamente para criar a nova riqueza que seria necessária para sustentar uma população em crescimento. Assim, depois de cumprida a Revolução, Lenin se deu conta de que nos escritos do mestre não se achava qualquer indicação sobre o modo como proceder. É verdade que ele tinha falado da fase intermediária da ditadura do proletariado, como de uma necessidade que, porém, num segundo momento, ela mesma se demonstraria caduca. Essa fase intermediária, nós a conhecemos muito bem. E sabemos também como depois evoluiu, não dando à luz um mundo sadio, mas deixando atrás de si uma destruição desoladora. Marx não falhou só ao deixar de idealizar os ordenamentos necessários para o mundo novo. Com efeito, já não deveria haver mais necessidade deles. A destruição desoladora a que se refere Bento XVI é uma alusão à guerra ocorrida logo após a Revolução. Milhões morreram de fome e chacinados. Ficou claro para Lenin que ele deveria recuar antes que não houvesse mais ninguém a ser governado. Foi o que ele fez, e na hora certa, com a nova política econômica. Mas a ditadura continuou, e com ela o empobrecimento maciço da população. O fato de ele não dizer nada sobre isso é lógica consequência da sua perspectiva. O seu erro está numa profundidade maior. Ele esqueceu que o homem permanece sempre homem. Esqueceu o homem e a sua liberdade. Esqueceu que a liberdade permanece sempre liberdade, inclusive para o mal. Pensava que, uma vez colocada em ordem a economia, tudo se arranjaria. Mero engano, né? O seu verdadeiro erro é o materialismo. De fato, o homem não é só o produto de condições econômicas, nem se pode curar apenas do exterior, dando condições econômicas favoráveis. Assim, o Papa Bento XVI colocou os problemas de economia no seu devido lugar. É um assunto prático que precisa ser resolvido dentro de uma moralidade e de uma antropologia sadias. O socialismo fracassa por uma razão simples e específica. Ele não possui um sistema que dê preço aos fatores de produção e que torne o cálculo econômico possível. Os preços advêm da troca entre a mesma propriedade privada e aquilo que o socialismo distribui.
E mesmo assim, o problema moral com o socialismo é ainda mais profundo. Ele exalta o furto como uma ética e ignora o direito humano à liberdade. Seria muito bom que todos os católicos interessados em economia lessem essa encíclica do Papa Bento XVI. Alguns já estão entendendo a mensagem. A Igreja Católica na Venezuela trabalhou duro contra o perigoso plano de Hugo Chávez para a nacionalização e planificação da economia. Um dia, o mundo virá a aprender as lições que a história do socialismo ensinou e que o saudoso Papa Emérito Bento XVI, grande doutor da Igreja, com tanta maestria, já deixou bem explícitas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você entendeu como Bento XVI fez uma reconstrução completa da história do socialismo desde o fim do século XIX? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe também este vídeo aí com seus amigos, sua família, o grupo de trabalho, enfim, nas redes sociais, né? Principalmente os grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe e recompense. Salve Maria!